o assunto a qual queremos desenvolver com você é sobre níveis relacionais. Veja, quando eu botei o paternidade plena, algumas pessoas até perguntaram, mas por que plena? Porque plenitude, ela fala de níveis relacionais. E eu costumo falar que uma coisa é tu saber que você tem um pai. Outra coisa é você viver com ele. Agora, conviver envolve relacionamento, envolve conviver. Então, isso muda muito na forma de ser. O que você pensa disso, pastorzão? Não tenha dúvida. Nós estamos vivendo o tempo do pai ausente, quando, na verdade, o projeto de Deus é pai presente. É verdade. Mas a paternidade plena, ela passa, primeiro, por quem é Deus. Quem é Deus? Deus é pai. Mas quem eu sou? Eu sou ainda criatura? Ou eu já sou filho? Isso é importante, porque como criatura, Deus, quando fez a raça, deu bênçãos, fez conforme sua imagem e semelhança e abençoou dizendo, domina, multiplica, seja fecundo, sujeite a terra. Evidente que isso se perdeu por causa da desobediência do pai Adão. Meu Deus. Mas Jesus veio consertar o erro. Aleluia. Podemos nos tornar filhos de Deus. Eita glória. Crendo nele como o único Senhor e Salvador, o recebendo. Nos tornamos filhos, passamos de criaturas para adoção do Abba Pai. Então, se eu sou filho, eu também sou co-herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Jesus. Gálatas 3:29 diz, se você é de Cristo, você é descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Herdeiro de todas as promessas. Desde o Éden e aquilo que Deus prometeu ao pai da fé. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. A confusão, a falta de entendimento, os problemas de relacionamento paternal faz com que venhamos perder todas as bênçãos. E veja que coisa interessante, né? Porque, segundo o projeto de Deus, ao se revelar a Abraão, para que tivesse um povo, uma nação, um povo seu adquirido, a promessa não é somente para ele e os judeus. A promessa passaria para todas as famílias da terra, todos os seus descendentes, inclusive nós, gentios. Glória a João Deus. 10:16, né? E veja que coisa interessante, porque a bênção é fundamental, é importante, porque ela enriquece em todos os níveis, principalmente nos níveis de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Verdade. E ela não traz desgosto, né, pastor? Ela não traz Glória desgosto. a Deus. Glória a Deus. É por isso na que... verdade, quando nós percebemos esse nível relacional, ele passa por várias formas e por vários modelos que podemos... inclusive, Jesus e os discípulos, né? Me parece que desenvolveram... Jesus tinha um jeito diferente relacional, não é verdade? A paternidade é uma característica do Espírito. É uma natureza de Cristo e não de Adão. Eita glória! Eita glória! E a paternidade plena nos leva a ter um relacionamento íntimo com Deus. O que Adão experimentou antes da queda. E que podemos experimentar nos tornando filhos de Deus, recebendo a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu creio que Deus está trabalhando desde a queda de Adão para que a raça humana novamente venha a ter esse nível de relacionamento, de intimidade com Ele. Jesus veio buscar o perdido, veio salvar o perdido,
veio para dar vida plena e abundante. E nós podemos entender isso em 3 níveis de relacionamentos de intimidade com Deus, que Jesus teve com os seus. Olha só. Intimidade vem do latim, íntimos. Dentro. Refere-se ao interior, ao profundo. Diz respeito às profundezas da alma, da parte mais importante de um ser. Porque a gente tem um afeto muito grande. Então, intimidade é estar dentro. É eu estar dentro de Cristo e Cristo está dentro de mim. Afinal de contas, o Espírito habita em mim, em todo aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador. Agora, é importante saber e entender também que quem escolhe o nível de intimidade com Deus somos nós. Então, eu gostaria de pensar, juntamente com o pastor e com todos aqueles que estão conosco, nesses níveis de relacionamento de intimidade dos apóstolos, dos discípulos, com Jesus. E o primeiro deles, nós encontramos na mesa. João capítulo 13 nos fala que Jesus estava sentado à mesa, jantando com os 12 discípulos. Então, estar assentado ao lado de Jesus é o primeiro nível de relacionamento. Sentar-se à mesa tem muitos importantes significados. Tais como não ser impuro. Um judeu não se sentava com um impuro. Daí todo aquele ritual para poder se sentar à mesa. Também significa ter acesso ao que está sobre ela. Todos os alimentos. Mas também acesso à vida um do outro que está junto à mesa. Mesa é lugar de unidade, lugar de comunhão. Diz respeito a relacionamentos íntimos. É prazer de estar junto para colocar a conversa em dia, para tocar experiências do cotidiano. Mesa é lugar de discipulado, lugar de ensino, de tratamento, de cortesia em poder compartilhar, de repartir e servir. E naquela ocasião, Jesus lava os pés dos discípulos. Mas também ele fala, aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Versículo 18 do capítulo 13. Então, estar assentado à mesa, ao lado de Jesus, é um privilégio. Estar ao lado de Jesus, se alimentando da sua mesa, comendo da sua comida, é mais privilégio ainda. Mas quando as verdades são reveladas por Jesus, o texto mostra que ficamos entristecidos. Porque muitos de nós ainda carregamos sentimentos de culpa. E isso é um impedimento à filiação e ao relacionamento com a paternidade. Marcos capítulo 14, versos 18 e 19, diz assim, quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. E eles começaram a se entristecer e a dizer um após o outro, sou eu? E o outro disse, sou eu. Veja que coisa. Jesus, ao falar isso, não pegou apenas Judas, mas todos aqueles que nutriam um sentimento de culpa. Isso demonstra superficialidade de relacionamento íntimo com Deus. Meu Deus. Isso demonstra insegurança com respeito à nossa verdadeira identidade. Ou seja, somos filhos. Os discípulos começaram a se entristecer, porque, na verdade, eles ainda se enxergavam traidores e não filhos. Meu Deus do céu, meu Deus do céu.
ampliando um pouquinho mais esse conceito, trair, esse sentimento que entristeceu os 12, você imagina, eles já estavam com Jesus há um tempo. Se isso pegou, imagina conosco. Trair significa iludir, negar, enganar, ser desleal, ser falso, traiçoeiro, denunciar, não cumprir a promessa, faltar com compromisso, quebrar a aliança, abrir mão de princípios e valores, ser infiel e por aí vai. Sabe, Marco, na verdade quando está falando isso, algumas pessoas até partilham aqui, dá para associar tudo isso à minha paternidade biológica, não dá, não? Com certeza. Os problemas da paternidade biológica, como eu disse que paternidade é algo espiritual, é por causa da minha quebra de relacionamento com o pai, com meu pai, o Criador, o Senhor, o Salvador. O primeiro relacionamento. O primeiro relacionamento quebrado foi com Deus Pai. Uhum. Havia um limite Perfeito. que Deus deu a Adão. Adão quebrou. Essa. E a gente precisa... Jesus veio ligar, Jesus veio novamente consertar o que estava quebrado. Nos ligar com o Pai. Agora veja que coisa interessante. Isaías, capítulo 1, versos 2 e 3. Olha o que Deus diz. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então, a revelação da paternidade é algo extremamente importante na nossa trajetória enquanto filhos de Deus. Porque muitas pessoas, o que Isaías está dizendo é que muitas pessoas têm um relacionamento muito superficial com o Senhor. Por quê? Porque são insensíveis à voz de Deus, ao Espírito de Deus, à revelação de Deus. Temos dificuldades em crer naquilo que Deus diz. E segundo os textos, o texto que nós lemos, animais são mais sensíveis. E isso é pesado. Meu Deus do céu. E a grande maioria dessa geração pós-moderna trai porque não conhece a Deus de fato e de verdade. Trai porque não toma posse da sua filiação. Então, conhecer a Deus para ter intimidade com Deus é fundamental. Conhecer, no hebraico, tem a ver com intimidade, com relacionamento íntimo. Isso implica que o conceito é muito mais abrangente do que simplesmente entender, identificar ou experimentar. Então, trai porque anda de forma contrária de como deveria estar andando, vivendo e se relacionando com Deus como filho de Deus. Agora, estar ao lado de Jesus, assentado à sua mesa, é muito bom. É legal, é maravilhoso, é empolgante. Mas corremos o risco de sermos apenas um convidado, um espectador e não um servo. E ele não ser Senhor. E muito menos estamos agindo sem entendimento de que somos filhos. Esse é o primeiro nível. Assentar-se à mesa com Jesus, ao lado de Jesus. O segundo nível de relacionamento, de intimidade, que a relação de Jesus com seus discípulos nos ensina, é o privilégio de pôr a mão no prato de Jesus. Mateus 26, 23 diz assim: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Não era só Judas que estava botando a mão no prato, os outros também. Nesse nível de compartilhar, o pai servindo os filhos, o filho sendo servido pelo pai. E veja que esse nível de relacionamento, esse privilégio de colocar a mão no prato de Jesus é algo fantástico. Porque
Para quem está vendo, pode parecer que estamos desfrutando de fato de um relacionamento de intimidade. No entanto, o que a palavra revela é que podemos, ainda assim, permitir que o inimigo enche o nosso coração de malignidade. Ixi. Esse que põe comigo a mão no meu prato, a de me trair. Então, colocar a mão no prato, comer do mesmo prato, desfrutar e se alimentar do mesmo alimento, porque ele é o pão da vida, é o pão vivo que desceu dos céus. É verdade. Na verdade, não é sinônimo de comunhão honesta, sincera e íntima com Deus. O texto mostra que alguém pode até comer, até se alimentar, mas continua não sendo saudável na fé, na comunhão, na santidade. Não é saudável na aliança. E pelo fato de estar se deixando ser dominado, influenciado, está deixando que o coração se encha de malignidade. Meu Deus do céu. Veja que a mão está no prato de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo é que o coração está em Satanás. E Meu Jesus da glória. Uma coisa tremenda com relação a essa revelação é que Deus requer exclusividade da nossa vida, do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Ele. Pois Deus não abre mão de sermos exclusivos dele. No entanto, Satanás, o diabo, não se importa em termos algum relacionamento com Deus. O inimigo não exige exclusividade. Eita glória, Jesus da glória. Veja que Judas recebeu a oportunidade de se arrepender, mas ele preferiu se enforcar. E o que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito disso, lá em 1 Coríntios 10, 21, ele diz assim: vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Mas o que estava acontecendo com Judas? E o que estava acontecendo com todos é que eles tinham dúvida. Então, a paternidade é algo fundamental no nosso relacionamento, no nosso relacionamento, seja com Deus ou conosco, enquanto irmãos. É verdade. Muito forte, Marcos. Meu Deus do céu. E o terceiro nível de relacionamento, de intimidade, que a relação de Jesus com seus discípulos nos ensina, pastor Marlon, irmãos, é sobre o prazer de reclinar a cabeça no peito de Jesus. O prazer de reclinar a cabeça no peito de Jesus. Veja, sentar-se ao lado de Jesus é muito legal. É um privilégio. Se alimentar do mesmo prato de Jesus é fantástico. Mas reclinar a cabeça no peito de Jesus é para poucos. Jesus da glória. É para poucos. No caso dos 12, foi para um. Se a gente pensa um pouco na relação de intimidade, dos 12, Jesus tinha 3 mais próximos. Pedro, Tiago e João. E desses 3 mais próximos, João teve o prazer de reclinar a cabeça no peito de Jesus. Então, isso é maravilhoso, porque quando a gente pensa lá no Abraão, que ele era amigo de Deus, nós vamos ver em João o entendimento, a clareza da paternidade de Deus e do privilégio de poder reclinar a sua cabeça no peito do Deus encarnado, do Filho de Deus. E isso é tremendo, poderoso e maravilhoso.
Porque, na Meu Deus, verdade, Marcos. sentar-se ao lado, alimentar-se do mesmo prato e o prazer de reclinar a cabeça no peito de Jesus são níveis de relacionamento, de intimidade, de demonstração de amor incondicional que todo discípulo, homem, mulher, moço, moça, deve buscar. Sim, é verdade. A E tu sabe, intimidade com Deus. Oi, pastor. e tu sabe que... bom, antes de mais nada, quero dar um abraço que um amigo nosso acabou de entrar na live. E o cara merece um abraço, rapaz. Apóstolo André Ricardo, cara bom demais. Meu Deus, é um cara que vai estar conosco amanhã também. Um abraço grande, apóstolo André aí. Mas, Marcos, deixa eu falar para você. Eu escrevi, na verdade, pegando o gancho de toda a tua explanação, que exatamente sobre isso numa relação paterna. Eu escrevi que comer juntos, dormir juntos e morar no mesmo lugar não nos faz uma família. Porque, na verdade, tem hotéis que oferecem a mesma coisa. Porque, às vezes, as pessoas estão dentro da mesma casa, mas não há um relacionamento. Sequer se conhece, cada um vive a sua vida. Não há, como você acabou de trazer com muita sabedoria, sobre intimidade. Um não conhece o interior do outro, não conhece o coração. Acaba vivendo um relacionamento superficial, onde as pessoas mal se falam dentro de casa e acaba não conseguindo construir o projeto original, né, de Deus, de um relacionamento íntimo, aonde você possa conhecer o coração um dos outros. Porque, na verdade, o que falta hoje é a experiência da mesa. O que se tem visto hoje é cada um comendo em ambientes diferenciados. Falta estar junto, ao lado, olhando nos olhos, compartilhando, não apenas alimento, compartilhando experiências do cotidiano, tendo a oportunidade de orar juntos, agradecer juntos. Meu Deus, é verdade. Então, Tu sabe que tem uma pergunta, te interrompendo só um pouquinho, tem uma pergunta que eu faço para os meus filhos e para todos aqueles irmãos que estão nos assistindo e talvez com o coração também uma grande expectativa, assim como a gente, falando de um tema tão relevante, mas tem uma pergunta-chave que eu faço para os meus filhos, genros e netos. Às vezes eu chego para eles de uma forma intencional, na qual a gente separa um tempo da semana para ficarmos juntos, e tu percebe quando tu vê a família que tem um que está meio tristinho, mais abatido, não está relacionando como deve. E eu chego e pergunto, como está o seu coração? Talvez esta pergunta seja uma chave que vai abrir para que a pessoa possa falar. Parece uma coisa simples, mas quando você pergunta como está o seu coração, você está dizendo, eu estou preocupado, eu estou interessado, eu quero cuidar de você. Aí dá a oportunidade de abrir um diálogo em relação a isso. Então, é algo que eu acabo usando na minha família e tem dado muito certo no que diz respeito à mesa. Quando a gente reúne, consegue se olhar, mas tirar um tempo especial. Porque muitas pessoas acabam falando, Marcos, a questão do tempo. Eu tenho pouco tempo para ficar com meus filhos, eu tenho pouco tempo para poder ensinar, eu tenho pouco tempo para viver, conviver com eles. Mas eu costumo dizer que a questão não é o quanto de tempo, mas quanta vida tem o teu tempo. Porque às vezes as pessoas ficam na mesma casa, mas não se falam. Estão compartilhando do mesmo local, cada um com um celular. E não entra um para conhecer o coração do outro. Então é muito do desejo mesmo de ser íntimo, né? De entrar dentro do coração e ver como está. a qualidade do tempo é maior e melhor do que o próprio tempo. É verdade. Um pequeno tempo de compartilhar diz muito mais e vai deixar um memorial muito mais profundo na mente, na alma, no coração, do que muito tempo sem falar nada. É verdade. Porque esse é um assunto inesgotável. Não importa a sua idade. Abraão conheceu Deus já na sua, não na tenra idade, mas na sua quase que velhice. E tornou-se amigo de Deus. Então, é importante, principalmente aqueles que estão perdidos nessa questão de paternidade, que invistam no conhecimento do tema
E aí está uma grande oportunidade, não apenas para ter um devocional diário, mas para crescer em graça, não é? Em conhecimento, em relacionamento e intimidade com Deus. Intimidade com Deus Meu deve ser o Deus. alvo, deve ser o objetivo de todo cristão. Por isso que cada um deve almejar e se esforçar para ter esse relacionamento com Deus, buscando de fato a convicção da sua filiação como filho do Pai que tem Que todo legal. o prazer em nos abençoar. Que legal, Esse Marcos. E para você relacionamento que de está conosco intimidade, nessa... pastor, é o mesmo que viver com Deus, em Deus e para Deus. Meu Deus. Porque quando eu consigo restaurar a minha paternidade de Deus na minha vida, eu restauro a paternidade biológica. Eu restauro a vida do meu filho. A primeira comunicação a ser restabelecida é a comunicação com Deus. Sabe, Marcos, eu quero... já estamos partindo para o encerramento da nossa live, mas eu quero encerrar para você que está conosco ainda, falando o seguinte. Muitas vezes, Marcos, eu de gabinete, você também não deve ser diferente, a gente percebe que as pessoas vêm para a gente com demandas dentro do casamento, mas quando você vai ver a demanda como um todo, você vai perceber que o problema não está no casamento. O problema está na minha formação. Tem pessoas que trazem dores desde quando eram jovens e descarregam isso no casamento. Então tem gente braba, irada, com várias consequências e sequelas que são consequências de uma rejeição. Então, sempre fica trabalhando no efeito e nunca na causa. Nesse período, nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor descortine, que o Senhor possa estar agindo e que possa tocar na causa. Porque quando somos sarados, curados da nossa paternidade, isso gera intimidade com Deus. Isso gera Amém. Saúde espiritual. Isso gera fome Amém. e sede de Deus. É aquilo que diz o salmista, Amém. lá no Salmo 41, versos 1 e 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia. Quando irei me Glória a Deus. apresentar diante da face de Deus? Quando eu for curado, quando eu tiver saúde espiritual. E se a gente deseja, né, não apenas estar assentado ao lado de Jesus, à mesa, se a gente deseja não apenas colocar a mão no prato de Jesus para se alimentar do que Jesus é e tem. Se a gente deseja, assim como o apóstolo João, sermos mais próximos, mais íntimos, no nosso relacionamento de intimidade com o Senhor, a ponto de reclinar a nossa cabeça no peito de Jesus, devemos buscar restauração da nossa paternidade. Porque essa restauração da paternidade traz cura, traz libertação e nos leva a tomar posse da nossa verdadeira filiação, que é a nossa verdadeira identidade. E com certeza, como Deus abençoou em tudo Abraão, seremos também em tudo abençoados. Que Deus possa levar a cada um daqueles que estão conosco hoje a esse desejo de ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Deus. E aí está um grande material que pode levar a cada um de nós a essa intimidade, a essa comunhão. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, viu, Marcos, pela tua participação. Você nos abençoou muito. Meu Deus, nunca mais eu vou olhar a palavra como eu olhava antes, depois da forma que você trouxe para a gente sobre nível de intimidade. Eu quero colocar a minha cabeça no peito de Jesus, num relacionamento íntimo, porque quando a minha paternidade com Deus é restaurada, a minha paternidade biológica também é. Todos que estão conosco na live, muito obrigado por estar conosco. Vocês são top demais. Convide mais pessoas para estar conosco. Pastor Marcos, um abraço, um beijo no coração. Você é um querido demais. Recebe o nosso amor, nosso carinho como igreja. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, família e ministério, em nome de Jesus. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio de estar junto contigo. Um beijo no seu coração, toda a sua família linda. Um beijo no coração de todo esse povo que participou conosco nesse primeiro momento. E com certeza,
Os demais dias serão de muita revelação. Deus abençoe a Aleluia! todos. Que maravilha, Marcos.